Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema extremamente atual, mas que vai muito além da economia ou da política partidária. O título já deixa isso claro. O governo do PT quer roubar, através da tributação injusta, parte do lucro do aluguel. O que está em discussão aqui não é apenas um novo imposto ou um ajuste fiscal. Estamos falando de tributação confiscatória, de violação do direito de propriedade e, sobretudo, de um problema moral, religioso e espiritual. Quando o Estado passa a se apropriar de quase metade do fruto legítimo do trabalho e do investimento de alguém, a pergunta que precisa ser feita é simples e inevitável. Isso ainda é justiça ou já é roubo institucionalizado? Neste vídeo, não analisaremos essa questão a partir de slogans ideológicos, nem de narrativas emocionalistas. Vamos examiná-la à luz da lei de Deus, da ética bíblica, do oitavo mandamento e dos limites morais da autoridade civil. Porque, segundo a Escritura, o Estado não é soberano, não é dono da propriedade alheia e não possui autorização divina para agir como um confiscador. Portanto, se você quer entender por que esse tipo de tributação é injusta, quais são suas consequências reais para a sociedade, para o mercado de aluguel e para as famílias, e por que ela representa mais um passo na idolatria estatal moderna, fique comigo até o final. Vamos à análise. Primeiro ponto: tributação não é moralmente e nem religiosamente neutra, quando o imposto se torna confisco. O primeiro ponto que precisa ser esclarecido é que tributação não é moralmente nem religiosamente neutra. Existe uma tendência, especialmente em ambientes estatistas, de tratar impostos como um simples instrumento técnico de arrecadação, desligado de qualquer juízo ético. A Escritura, porém, não permite essa separação artificial. Toda transferência compulsória de recursos envolve autoridade, jurisdição e, portanto, responsabilidade moral diante de Deus, o que implica uma religião, pois a religião é a operação do homem conforme os termos da lei bíblica ou fora dos termos da lei bíblica. Quando o governo civil propõe ou impõe uma tributação de 44% sobre o lucro do aluguel, ele não está apenas regulando o mercado ou ajustando a arrecadação. Ele está reivindicando para si uma parcela substancial do fruto legítimo do trabalho, do investimento e do risco assumido pelo proprietário. Isso nos obriga a fazer a pergunta fundamental: com base em que autoridade moral o Estado pode tomar quase metade do que não produziu, do que não é dele? Biblicamente, a propriedade privada não é uma concessão do Estado, mas um direito derivado da ordem criacional. Deus concede ao homem domínio responsável, trabalho produtivo e posse legítima. O oitavo mandamento: não furtarás, Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19, não se limita a relações individuais. Ele estabelece um princípio ético que vincula também reis, magistrados e governos. A lei de Deus não conhece a categoria moderna de roubo legal. Se algo é roubo, ele continua sendo roubo e, portanto, ilegítimo, ainda que receba o selo
da lei civil ou decretada pelo Estado. Além disso, a própria Escritura reconhece a legitimidade limitada da tributação, mas sempre dentro de limites morais claros. O imposto, na perspectiva bíblica, nunca teve caráter confiscatório, nem foi pensado para redistribuir riqueza de forma punitiva ou ideológica. Quando o Estado ultrapassa sua função ministerial de punir o mal e proteger o bem, e passa a agir como proprietário supremo da renda alheia, ele deixa de exercer autoridade delegada e passa a usurpar prerrogativas que pertencem somente a Deus. Esse tipo de tributação revela algo mais profundo do que um erro econômico. Revela uma cosmovisão estatista, na qual o Estado se vê como senhor da produção, da propriedade e do futuro das famílias. O proprietário deixa de ser mordomo diante de Deus e passa a ser tratado como suspeito moral, alguém que deve ser punido por possuir, investir ou obter lucro lícito. Portanto, antes mesmo de discutirmos impactos sociais, mercado imobiliário ou aumento dos aluguéis, temas que abordaremos adiante, é necessário deixar claro este ponto inicial. Uma tributação fora dos termos da lei de Deus ou sem a sanção de Deus é, em sua essência, uma violação da lei de Deus. E quando o Estado viola a lei de Deus, não importa o discurso que use, ele está institucionalizando a injustiça. A partir desse fundamento, podemos avançar para as consequências práticas e espirituais dessa política tributária. Segundo ponto, o impacto inevitável da tributação injusta. Quem realmente paga a conta? Depois de estabelecer que uma tributação sem a sanção ou autorização da lei de Deus é moralmente ilegítima e, portanto, uma forma de roubo, precisamos agora lidar com um ponto que o discurso estatal costuma distorcer deliberadamente. Quem realmente paga o custo desse imposto? A retórica oficial sugere que proprietário rico será o atingido. A realidade econômica e social, porém, mostra exatamente o contrário. O imposto de 44% sobre o lucro do aluguel não recai de forma abstrata sobre números ou planilhas. Ele incide sobre uma atividade econômica concreta, que envolve manutenção do imóvel, risco de inadimplência, períodos de vacância, custos jurídicos, depreciação e investimento de longo prazo. Quando o Estado se apropria de quase metade do lucro, ele reduz drasticamente a viabilidade dessa atividade. E quando uma atividade se torna menos viável, ela se ajusta ou desaparece. Na prática, isso produz dois efeitos inevitáveis. O primeiro é o repasse do custo. Nenhum proprietário absorve indefinidamente um imposto dessa magnitude. O valor do aluguel sobe, não por ganância, mas por necessidade de sobrevivência econômica. O segundo efeito é a redução da oferta. Muitos deixam de alugar, vendem seus imóveis ou simplesmente desistem de investir no setor. Menos oferta, com demanda constante, significa preços ainda mais altos. Ou seja, o discurso de que esse imposto atinge o proprietário é uma ilusão conveniente. Quem paga a conta final é o inquilino, especialmente o mais pobre, que depende do mercado de aluguel e não possui capital para adquirir um imóvel próprio. A política que se apresenta como social termina aprofundando e agravando exatamente o problema que diz combater.
Do ponto de vista bíblico, isso revela uma inversão moral grave. A Escritura condena leis que, sob aparência de justiça, oprimem os mais vulneráveis. Quando o Estado cria um sistema que encarece a moradia, desestimula o investimento e empurra famílias para condições mais precárias, ele está produzindo injustiça estrutural, ainda que use uma linguagem de justiça social. Além disso, essa política destrói o princípio da responsabilidade pessoal e da mordomia. O proprietário que investe, conserva e disponibiliza um bem real à sociedade passa a ser tratado como inimigo moral. O lucro lícito é demonizado, enquanto o Estado se apresenta como salvador, mesmo sendo o principal agente de desorganização do mercado e do caos socioeconômico. Portanto, o segundo ponto é inescapável. A tributação injusta não apenas viola a lei de Deus, como também produz consequências sociais previsíveis e perversas. Ela encarece a vida, reduz oportunidades e penaliza exatamente aqueles que o discurso oficial afirma proteger. Essa lógica revela algo ainda mais profundo: a transformação do Estado em um falso Deus, que reivindica para si autoridade, recursos e obediência que pertencem somente a Deus. Terceiro ponto: a tributação confiscatória como expressão da idolatria estatal moderna. A discussão sobre o imposto de 44% sobre o lucro do aluguel não pode ser tratada apenas nos campos da moral tributária ou das consequências econômicas. Ela revela algo ainda mais profundo e perigoso: a consolidação da idolatria estatal moderna. Quando o Estado passa a se comportar como proprietário supremo da renda, do trabalho e do futuro das pessoas, ele deixa de exercer a autoridade delegada e passa a reivindicar soberania. Na cosmovisão bíblica, toda autoridade civil é ministerial, não absoluta. O Estado existe para servir a ordem de Deus, punindo o mal e protegendo o bem. Ele não cria direitos, não redefine a moral e não se torna dono da produção alheia. Quando o governo decide que pode confiscar quase metade do lucro de uma atividade lícita, ele está implicitamente afirmando que a propriedade pertence primeiro ao Estado e só secundariamente ao indivíduo. Isso é uma declaração teológica com profundas raízes religiosas pagãs, ainda que usada como política fiscal. Esse tipo de tributação revela a lógica do Estado moderno como falso Deus. Ele promete proteção, justiça social e segurança, mas exige, em troca, tributos crescentes, submissão moral e obediência irrestrita. O cidadão deixa de ser visto como portador de dignidade e responsabilidade diante de Deus e passa a ser tratado como meio de financiamento do projeto estatal. O imposto deixa de ser instrumento limitado de manutenção da ordem e se transforma em ritual de lealdade. Biblicamente, a idolatria não se limita à adoração de imagens. Ela ocorre sempre que uma instituição criada assume atributos divinos. O Estado idolatrado se coloca como fonte última de provisão, árbitro supremo do bem e do mal e redistribuidor soberano da riqueza. Ao confiscar o lucro do aluguel sob o pretexto de justiça, ele redefine pecado e virtude, condenando o lucro lícito e santificando a expansão do próprio poder. Essa lógica é explicitamente condenada nas Escrituras.
reis que tomam o que pertence ao povo, que acumulam para si o fruto do trabalho alheio e que sobrecarregam a nação com tributos, são apresentados como exemplos de tirania, não de justiça. O problema, portanto, não é apenas econômico, mas cultural e religioso. A quem pertence, de fato, a lealdade última? A Deus, que estabelece limites morais claros, ou ao Estado, que se coloca acima desses limites? Quando a sociedade aceita passivamente esse tipo de tributação, ela participa, consciente ou inconscientemente, dessa idolatria. Normaliza-se a ideia de que o Estado tem direito ilimitado sobre a renda, a propriedade e o planejamento de vida das pessoas. A lei de Deus é relativizada, enquanto a lei estatal é absolutizada. Portanto, essa tributação representa mais um passo claro na construção de um Estado messiânico, que se apresenta como salvador, mas age como predador. Contra isso, a cosmovisão cristã reformada, reconstrucionista e teonômica reafirma: somente Deus é soberano, somente sua lei é autoritativa e normativa, e toda autoridade que ultrapassa os limites por ele estabelecidos se coloca em rebelião. Agora vamos ao quarto tópico, ponto do vídeo: a ilegitimidade bíblica da tributação sobre renda, propriedade e herança. Se temos a Escritura como padrão último e único de justiça, então precisamos afirmar algo que o pensamento político moderno rejeita frontalmente. O Estado não possui legitimidade bíblica para tributar renda, propriedade ou herança. Esses três alvos da tributação contemporânea representam exatamente aquilo que Deus concede ao homem como fruto do trabalho, da mordomia e da continuidade familiar. Quando o Estado tributa essas instituições, ele não administra justiça, ele usurpa. Na Bíblia, a renda não pertence ao Estado, mas ao trabalhador. A propriedade não pertence ao Estado, mas ao mordomo. E a herança não pertence ao Estado, mas à família, como expressão da aliança intergeracional. Tributar essas realidades é afirmar na prática que o Estado tem um direito prioritário sobre aquilo que Deus entregou ao indivíduo e à família. Essa lógica é estranha à Escritura e típica de regimes que absolutizam o poder civil. A Escritura reconhece apenas um tributo civil legítimo, claramente delimitado e explicitamente instituído por Deus: o imposto por cabeça, o imposto per capita, apresentado em Êxodo 30, 11 a 16. Esse tributo possuía características fundamentais que o distinguem radicalmente da tributação moderna. Ele era fixo, igual para todos, não progressivo, não confiscatório e não incidia sobre produção, renda ou patrimônio. Rico e pobre pagavam o mesmo valor, exatamente para impedir que o Estado tratasse a riqueza como culpa moral ou justificativa para a expoliação. Esse imposto não punia o sucesso, não desestimulava o trabalho e não interferia na estrutura econômica da sociedade. Seu objetivo não era redistribuição forçada, engenharia social ou expansão indefinida do poder estatal, mas o reconhecimento limitado da autoridade civil sobre Deus. Ele deixava claro que o Estado não é sócio do cidadão, não é herdeiro da família e não é dono da produção. Toda tributação que vai além disso, especialmente aquela que incide sobre lucro, propriedade acumulada ou transmissão de herança, representa uma inovação antibíblica, fruto de uma cosmovisão estatista e humanista. Quando o Estado tributa a renda,
ele afirma ser coproprietário do trabalho. Quando tributa a propriedade, ele afirma ser senhor da terra. Quando tributa a herança, ele afirma ter o direito sobre o futuro das famílias. Em todos os casos, o Estado se coloca no lugar que pertence exclusivamente a Deus. O imposto de 44% sobre o lucro do aluguel é apenas mais uma manifestação desse sistema profundamente ilegítimo e humanista. Ele não apenas viola princípios econômicos, mas nega explicitamente a estrutura bíblica de autoridade, propriedade e herança. Trata-se de um modelo que só se sustenta pela força da lei civil autônoma e injusta, não pela justiça da lei de Deus. Portanto, do ponto de vista teonômico ou ético-bíblico, a conclusão é inevitável. O Estado moderno tributa o que não lhe pertence, reivindica o que Deus não lhe concedeu e pune aquilo que Deus concede e abençoa: trabalho produtivo, propriedade legítima e herança familiar. Contra isso, a cosmovisão cristã reformada e teonomia reafirmam que a autoridade civil é real, mas estritamente limitada, e que toda tributação fora desses limites é moralmente ilegítima, ainda que seja legalizada. Esse é o ponto em que a discussão deixa de ser apenas política e se torna definitivamente uma questão de fidelidade à lei de Deus. Agora chegamos ao quinto ponto do vídeo: o projeto comunista do PT, a destruição da propriedade privada por meio do Estado inchado e da tributação opressiva. Para entender por que o PT, Partido dos Trabalhadores, insiste em políticas de tributação cada vez mais agressivas, é preciso ir além da superfície e encarar a matriz ideológica que orienta esse tipo de proposta. O PT não é apenas um partido de esquerda no sentido genérico. Ele nasce, se organiza e atua a partir de princípios comunistas e socialistas, ainda que frequentemente adaptados à linguagem institucional e democrática. E um dos pilares centrais do comunismo, desde Marx, é a destruição e a abolição da propriedade privada. É importante observar que essa destruição nem sempre ocorre de forma abrupta ou declarada. Na prática, ela se dá de maneira progressiva, por meio do controle estatal, da regulação e, sobretudo, da tributação confiscatória. Quando o Estado toma, por meio de impostos, uma parcela crescente da renda, do lucro e do patrimônio, a propriedade privada continua existindo apenas no nome. O indivíduo permanece com a responsabilidade, o risco e os custos, enquanto o Estado se apropria do fruto. A tributação injusta, portanto, não é um efeito colateral do projeto comunista, ela é um instrumento central. Ao esmagar economicamente o proprietário, o investidor e o produtor, o Estado enfraquece a liberdade das famílias e as torna cada vez mais dependentes do aparato estatal. Quanto menos propriedade real o indivíduo possui, menos liberdade concreta ele tem. E quanto mais dependente ele se torna, mais poder o Estado concentra. Essa lógica explica por que governos comunistas e socialistas sempre caminham em direção a um Estado inchado, burocrático e centralizador. Um Estado pequeno não consegue sustentar um projeto ideológico de controle social. Para que o Estado se torne o principal provedor, regulador e planejador da vida econômica, ele precisa de recursos constantes e crescentes. Daí a obsessão por impostos elevados, progressivos e abrangentes, que alcançam renda, propriedade, consumo e herança. Por trás disso está uma cosmovisão profundamente humanista, a qual representa uma religião anticristã. O comunismo parte do pressuposto de que não existe ordem moral transcendental objetiva, nem lei divina
que limite a ação do Estado. O homem, organizado coletivamente e representado pelo governo civil, se coloca como autoridade última. Se o Estado define o que é justiça, então ele também define quem pode possuir, quanto pode possuir e por quanto tempo pode possuir. A propriedade deixa de ser um direito moral e passa a ser uma concessão política. Nesse sistema, o lucro não é visto como sinal de trabalho produtivo ou mordomia fiel, mas como suspeita moral. O proprietário é tratado como inimigo social, enquanto o Estado se apresenta como árbitro supremo da justiça. Essa inversão é típica do pensamento comunista. O pecado não é o roubo, mas a posse. Não é a coerção, mas a liberdade econômica. O imposto de 44% sobre o lucro do aluguel se encaixa perfeitamente nessa lógica. Ele não visa apenas arrecadar, mas desestimular a propriedade privada, punir o investimento e minar pouco a pouco a liberdade econômica do indivíduo. É a aplicação prática do princípio humanista comunista de que o Estado deve absorver tudo o que puder, até que a propriedade privada se torne inviável. Portanto, esse tipo de política não é acidental, nem fruto de incompetência isolada. Ela é coerente com a cosmovisão do PP, do comunismo e do socialismo em geral. Trata-se de um projeto de poder civil anticristão, ou fora da lei de Deus, que exige um Estado cada vez maior e uma sociedade cada vez mais esmagada por impostos. Porque somente assim o homem estatal pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Diante disso, a resposta cristã não pode ser ingenuidade, nem neutralidade e nem passividade. É preciso reconhecer que a batalha não é apenas econômica ou política, mas, antes de tudo, religiosa, teológica e civilizacional, entre a lei de Deus, que estabelece e protege a propriedade, a família e a liberdade responsável, e o humanismo estatista, que tudo absorve, controla e redefine. Então, para concluir, entre a lei de Deus e o Estado idolatrado, divinizado, chegando à conclusão, fica evidente que o imposto de 44% sobre o lucro do aluguel não é um simples erro técnico de política econômica, nem uma medida isolada de arrecadação. Ele é a expressão coerente de uma cosmovisão estatista, humanista e anticristã, que rejeita os limites impostos pela lei de Deus e absolutiza o poder do Estado. Vimos que a tributação não é moralmente e nem religiosamente neutra. Quando ela não tem a autorização de Deus ou é fora dos termos da sua lei, ela viola o 8º mandamento. Vimos também que esse tipo de imposto não atinge os ricos, mas recai diretamente sobre a sociedade, encarecendo a moradia, reduzindo a oferta e penalizando os mais pobres. Vimos ainda que essa política promove a idolatria estatal, transformando o governo civil em um falso Deus, que exige tributos crescentes em troca de falsas promessas de justiça e provisão. Do ponto de vista bíblico, a situação é ainda mais grave. A Escritura não concede ao Estado autoridade e nem legitimidade para tributar renda, propriedade ou herança. O único tributo civil explicitamente instituído por Deus foi o imposto por cabeça, fixo e limitado, conforme lemos em Êxodo 30, 11 a 16, exatamente para impedir a expoliação e o crescimento ilimitado do poder estatal e civil. Tudo o que vai além disso é inovação humana e idolatria, não mandamento divino. Quando observamos que esse tipo de política é promovido por um partido que opera segundo princípios comunistas, a coerência se torna clara. A tributação injusta não é um desvio do projeto,
Ela é o meio pelo qual a propriedade privada é abolida, a liberdade das famílias é destruída e a dependência do Estado é consolidada. Um Estado inchado, ou governo Moloque, precisa de uma sociedade esmagada para se sustentar. Diante disso, a resposta cristã não pode ser silêncio, conformismo ou idolatria política. O cristão reformado, reconstrucionista, é chamado a afirmar com clareza e coragem que o Estado não é soberano, que a propriedade pertence a Deus e é confiada ao indivíduo como mordomo, e que nenhuma lei humana pode revogar a lei do Senhor. O verdadeiro conflito aqui não é entre direita e esquerda, nem entre modelos econômicos seculares concorrentes. É entre a lei de Deus e o humanismo estatal, entre a autoridade limitada e o poder absoluto, entre a liberdade responsável diante de Deus e a servidão fiscal diante do Estado. Que esse vídeo sirva como alerta, como chamado ao discernimento e como reafirmação de um princípio fundamental. Quando o Estado ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, lhe perde legitimidade moral, ainda que mantenha legalidade civil. E diante disso, nossa fidelidade deve permanecer onde sempre esteve, não no Estado, mas no Senhor da história. Até o próximo vídeo.